Vamos lá. Bom, eu passei para vocês, né, na atividade, essa primeira parte aqui, que trata justamente... Agora sim. Estão vendo, gente? Uma pessoa só diz um ok aí, depois tira o áudio. Desabilita o áudio. Ok. Ok? Bacana, vamos lá. Eu passei para vocês, então, na atividade, essa identificação dos radicais na estrutura bondline, porque eu falei para vocês que é o que mais vai aparecer mesmo, né? Então, a gente vai visualizar esses radicais, é assim, essa lindeza todinha bem aí, tá? Deixa só eu adicionar mais gente aqui, os atrasados. Rapidinho. Só um minutinho, tá, gente? Bom, então, como ver esses radicais de maneira simplificada? Vamos lá, o nosso tempo é curto aqui também. Eu falei para vocês na aula de radicais que o nome do radical, ele vai indicar a quantidade de carbonos que tem, né? Quantidade de carbonos que a gente tem lá formando o radical, certo? Então, o nome do radical, pelo nome a gente já vai saber a estrutura dele, tá? Então, vamos lá. Vamos perder mais tempo, não. Aqui nós temos o seguinte, ó. Essa cadeia grandona aí é a cadeia principal, tá? Então, aqui a gente tem essa sequência todinha aqui, ó, que destaquei aqui para vocês, ó, é a cadeia principal, certo? Que a gente depois vai aprender como identificar a cadeia principal. Tudo que tiver ligado à cadeia principal, então, é ramificação, tá certo? E aí eu coloquei os nomes aí, mas vamos identificar direitinho isso para não ter dúvida para vocês. Ó, vejam só. Aqui, ó, metil. Primeiro radical que a gente tem lá, ó, metil, ó, só tem um carbono, certo? Metil. Então, só o tracinho é o radical metil. No radical etil, como é que a gente vai identificar? Tem 2 carbonos, ó. 2 carbonos, tá? Então, 2 tracinhos, né? O propil é que a gente já tem aí com 3 carbonos, nós já vamos ter 2 radicais, tá? Nós temos o propil e o isopropil. Qual é a diferença entre eles? É justamente por onde ele está ligado à cadeia principal, tá certo? Então, no isopropil, vejam, tem 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, certo? Desliguem aí o áudio, quem está com o áudio ligado, por favor. Ó, 3 carbonos. E o isopropil, a ligação, ela vai ser pelo carbono do meio, ó, esse carbono aqui, ó, tá? Liga lá na cadeia carbônica. No propil, 3 carbonos, ó. Mas onde é que está a ligação? Nesse carbono da ponta aqui, ó, tá? E aí a gente vai fazendo a distinção entre os dois, ok? Butil, ou seja, com 4 carbonos, nós temos 4 radicais. Butil, S-butil, P-butil e isobutil. Tá bom? Deixa eu só baixar ele um pouquinho aqui. Pronto, ficou melhor, né? Então, vamos lá. Quando no isopropil, professor, Oi. ele sempre vai ser um terciário. Isopropil. No radical, na verdade, ele vai ser secundário, né? No radical, o isopropil é secundário. Quando ele se liga à cadeia carbônica, ele fica terciário, tá bom? Mas no radical ele é secundário, tá? Porque ainda não tem a outra ligação com o carbono, certo? Mas vamos seguindo, depois eu vou deixar o espaço para a gente tirar umas dúvidas rapidinho, tá? Porque ainda tem um exercício para a gente responder. Então, vamos ser o mais breve possível. Então, butil, ó. Butil tem 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. E é no carbono da ponta, ó. Nesse carbono aqui da extremidade é que está ligado à cadeia carbônica, certo? No sec-butil ou S-butil, o nome já está dizendo, ó. É um carbono secundário, tá? Então, eu tenho os 4 carbonos. Vão acompanhando aí, minha gente, ó. Tem os 4 carbonos. E esse carbono bem aqui, ó, o secundário, é o que está ligado à cadeia carbônica, tá bom? O isobutil e o T-butil, a estrutura deles já é diferente. Vocês estão vendo aí que a própria estrutura são 4 carbonos, mas a estrutura é diferente, tá? O isobutil é como se fosse assim um Y, né? O isobutil parece um Y, liga lá, né, a cadeia carbônica. E o T-butil, vamos lá, parece um pé de galinha, certo?
O T-butil, então, vai aparecer tipo um pé de galinha, tá? Vamos lá, rapidinho. Só um minutinho, gente. Pronto. Vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui nós temos o isobutil. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui, rapidinho. Ó. O isobutil, aqui, ó, parece um Y. Então, tem os 4 carbonos. Tá? Gente, só um instante aqui. Tem muita gente entrando. Deixa só um instante aqui. Dois radicais aromáticos. Nós temos o fenil e o benzil. Qual a diferença? O benzil tem um carbono bem aqui, ó, um CH2, que está ligado ao núcleo benzênico, e é esse carbono que se liga à cadeia carbônica, certo? E no fenil, ó, é o próprio carbono do núcleo benzênico, ok? Então, essa é a diferença entre benzil e fenil. Então, assim, é para dar mais ou menos uma dica para vocês de como os radicais orgânicos vão se apresentar na estrutura bondline, né? Na estrutura simplificada, tá? A gente só vai aprender realmente como identificar esses radicais na prática, gente. É fazendo exercício, observando eles nas estruturas. Não tem dica, assim, fantástica que dê para identificar logo. Não, tem que praticar, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo com o nosso exercício, tá? Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. O que eu fiz para vocês? Eu coloquei para vocês as cadeias principais, elas são as cadeias mais óbvias, tá? A gente aqui não vai ter muito trabalho em identificar a cadeia principal, pelo menos por enquanto, tá? Então, a cadeia principal aqui vai ser a cadeia mais óbvia, a cadeia mais fácil de identificar, certo? Então, vai ser essa retilínea assim, né? Retilínea não, a do zigue-zague principal, tá? É a sequência maior. Tudo que tiver ligado é radical. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, deixa eu só aumentar mais um pouquinho a tela. Ó, nesse primeiro exercício aqui, tá? Cadeia principal vai ser essa, como eu falei, a mais óbvia, tá? Essa aqui, ó. Certo? Ficou feio, mas é assim mesmo, tá? Então, essa é a cadeia principal desse composto. O que tiver ligado a ele é o quê? É radical, tá? É ramificação. Então, aqui, quais são as ramificações que nós temos? Vamos lá. Vamos identificar essas ramificações, tá? Pronto. Vamos lá, vamos identificar as ramificações. Então, aqui eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, ó. Certo? Com 2 carbonos, esse radical vai ser o etil. Etil. Tá? Outra ramificação aqui, ó, com um carbono apenas. Esse radical aqui vai ser o metil. Tá? Radical metil. Ok? O radical que tá aqui embaixo, ó, é o pé de galinha sem o dedo do meio. Certo? Então, aqui, esse radical ó, tem 3 carbonos. Então, se ele tem 3 carbonos, só pode ser o quê? Ou propil ou isopropil, tá? No caso aqui, vai ser o isopropil porque a ligação está no carbono do meio. Alguém perguntou ainda agora se era no carbono terciário. Acaba sendo, porque quando ele se liga à cadeia carbônica, ele fica sendo um carbono terciário. Então, aqui, a gente tem o isopropil. Certo? Tranquilo? Vamos lá, seguindo. Aqui, ó. Cadeia principal, então, é essa sequência principal. Eu não vou precisar nem marcar, identificar ela, depois a gente vai aprender. Quais são os radicais que aparecem aqui, turma? Ó, nós temos aqui um radical que só tem um carbono. Então, ele é quem? Metil. Certo? Aqui, outro radical, ó, que só tem um carbono. Também é radical metil.
tá? Também vai ser o radical metil. Ó. Tá? Radical metil. Tranquilo? Seguindo, nós temos aqui um radical, ó, com 3 carbonos, certo? Ó, 3 carbonos, mas vejam a diferença desse radical para o radical do exemplo anterior, que também tinha 3. O do exemplo anterior, a ligação estava pelo carbono do meio, né? Aqui está pelo carbono da extremidade. Então, aqui é o propilo. Certo? Muito bem. Aqui embaixo a gente tem outro radical, tá? Aqui embaixo, ó, outro radical, certo? Esse radical tem 4 carbonos. E a ligação dele na cadeia principal, ela está sendo feita por esse carbono aqui, ó, que ele é secundário. Então, esse radical é o S-butil. S-butil ou sec-butil, tá? Tanto faz. Tudo certo? Tranquilo até aí? Muito bem. Na letra C, nós temos apenas 2 radicais, que é esse aqui, o primeiro, que só tem um carbono, é o metil. E temos esse aqui, que é o pé de galinha, tá? Que é o T-butil, certo? Terc-butil. São 4 carbonos, ó. 4 carbonos. A ligação está sendo feita nesse carbono aqui, que no radical ele é um carbono terciário, então aqui é o T-butil. Tranquilo? Seguindo, vamos para o último, que aí tá cheio de radical aí, né? Bora lá. No último composto, nós temos 5 radicais, tá? Nós temos aqui um, o outro aqui, ó. E temos esse grandão aqui, certo? Esse primeiro radical aqui, ó, tem 2 carbonos, apenas, ele é o etil. Esses 2 aqui, ó, esses 2 bem aqui, radicais metil, tá? Esse daqui, ó, alguém perguntou ainda agora se o Y podia ser de cabeça para baixo, né? É esse radical bem aqui, ó, é o isobutil. Tá? Isobutil, ok? 4 carbonos e tal. Esse aqui, gente, ó, é o radical aromático. Aí nós temos 2, temos o benzil e o fenil. Nesse caso aqui, é o carbono do núcleo benzênico que está ligado direto com a cadeia principal. Então, aqui é o fenil. Tudo certo? Alguma dúvida até aí? Alguém tem dúvida? Professora, Diga. tem como a senhora disponibilizar só para a gente tirar um print da página, depois diminuir só para tirar um print? Eu posso mandar para vocês depois. É porque eu configurei tudo e eu acho que agora eu não posso disponibilizar, entendeu? Mas depois eu mando para vocês, corrigido, tá? Não se preocupem não, que eu vou mandar tudo para vocês, tá bom? Nem se preocupem. Tá bom, obrigada. Tá legal? Se tiver alguma dúvida agora com relação a esses que a gente acabou de fazer, pode perguntar que eu vou passar para outra parte da aula. Alguma dúvida? Professora, Diga, meu bem. esse carbono que se liga, que é da cadeia principal, ele não importa? Não, não. Ele agora, para a identificação do radical que tu pergunta? Sim. Não, ele não importa. Para o nome do radical, o que importa é onde tem a valência livre, certo? Sim. Não interessa com quem ele vai se ligar lá na cadeia principal, interessa a situação dele aqui, onde está a valência livre, tá bom? Esse Obrigada. é que é o detalhe, de nada, meu bem. Vamos lá. Professora, Oi. então essa dupla que tem na letra C não vai influenciar em nada, né? Não vai influenciar em nada, tá bom? Agora não. Para identificação de radical, não. Para o nome do composto, sim, né? Mas isso aí a gente vai ver depois, tá certo? Tá bom. Tá. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar agora com vocês a aula mesmo. Agora a gente vai ver a aula, tá? Professora, Oi, pode falar.
A senhora pode até salvar assim como tá e só mandar depois no grupo. Sim, sim, eu salvo. Não se preocupem não, tá? Nem se preocupem com isso, viu, gente? Todo o material eu vou disponibilizar para vocês. E aí a gente vai ter um momento também de tirar dúvida de alguma coisa que ficou assim da aula. Vocês podem mandar pelo WhatsApp, qualquer dúvida, tá? Ou então um e-mail e tal. Aqui é porque eu fechei o chat da aula, porque ontem na aula de Once tinha muita gente conversando, muita bobagem, entendeu? Então eu resolvi fechar não abrir o chat. Tá legal? Mas eu vou disponibilizar tudo para vocês e vai ter um momento para vocês tirarem dúvida. Se ficar muita dúvida, a gente vai ter uma aula só para isso, tá? Que é isso, Mula? Só para tirar dúvida. Olha o áudio aí, minha gente. Vamos fechar esse áudio. Vamos lá, gente. Bora lá. Vocês estão vendo aí a nova tela de nomenclatura? Sim, senhora. Tranquilo? Sim, Muito senhora. bem. Vamos então começar. Hoje a gente deve ir só até a primeira regra, tá? Por conta do horário. Mas aí eu vou gravar uma aula com todas as regras de nomenclatura. Então, aqui é o seguinte. Por que a gente viu os radicais? Porque a gente precisa conhecer esses radicais para dar o nome às cadeias ramificadas. Falei para vocês que o radical orgânico, ele é a ramificação das cadeias. Não foi isso? Então, aqui, a gente vai ter que identificar. Para dar o nome ao composto de cadeia ramificada, a gente precisa saber o nome dos radicais. Então, a partir de agora, vocês têm que gravar aqueles radicais. Não tem para onde correr. Tem que saber aqueles radicais. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui algumas regras para a gente chegar finalmente a escrever o nome do composto. Nós vimos aquela nomenclatura básica que eu mostrei para vocês, né? Prefixo, infixo e sufixo, né? Essa regra agora, ela, além daquilo que a gente já viu, a gente vai acrescentar outras regras. Eu havia falado para vocês, né? Que a gente ia ver muitas regras de nomenclatura, tá bom? Então, isso aqui, esses exemplos todos são de hidrocarbonetos. Contudo, essas regras aqui, elas se aplicam para as outras funções orgânicas, não é só para os hidrocarbonetos, tá legal? Então, ela se aplica a toda função orgânica que não tenha uma regra específica de nomenclatura, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa e o nosso tempo aqui já está no limite quase, gente. A primeira coisa, vou falar só da primeira regra mesmo, depois eu gravo o vídeo com o restante. A primeira coisa é escolher a cadeia principal, tá? Então, como é que a gente escolhe a cadeia principal? Vamos lá. Ó, o que é a cadeia principal? É a maior sequência possível de átomos de carbono, que contém a função orgânica principal do composto. Então, vejam, é uma sequência de carbonos, para a gente escolher a maior sequência de carbonos, certo? É uma sequência contínua. Ou seja, vai até o final, mas não pode ir e voltar. Vou explicar para vocês melhor. Pelo exemplo aqui, a gente já vai ter uma ideia. Vejam só, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Aqui consigo. Olha só, aqui eu tenho uma cadeia principal, que se eu seguisse direto aqui, minha gente, ó, eu ficaria com apenas 5 carbonos nessa sequência, tá? Então, por que essa sequência não é a correta? Por que isso daqui está errado? Porque eu posso vir aqui, ó, pegar esses carbonos e assim eu fico com 6 carbonos na cadeia principal. Entenderam? Na anterior eu ficaria com 5, aqui eu fico com 6 carbonos. E o que ficar de fora é ramificação. Então, isso aqui é ramificação. O que eu não posso fazer? É vir aqui, presta atenção na linhazinha aqui que eu vou mostrar. Eu não posso vir aqui no final, pegar esse carbono, voltar para cá e não posso. É uma sequência contínua, tá? Pode até fazer curva e tal. Eu só não posso ir até o final, pego aquele carbono lá, volto, pego os de baixo, não pode, tá? É uma sequência contínua. Então, a escolha da cadeia principal, primeira regra, maior sequência possível de carbonos, tá certo? E aqui no outro exemplo, ó, essa aqui ficou bem fácil, ó. Tem 4 carbonos e o que tiver do lado de fora é ramificação. Eu poderia, inclusive, pegar aqui também, ó, que fica com 4 carbonos, dá na mesma. E aqui ser a ramificação. Tanto faz, tá? Dá na mesma. Então, a cadeia principal aqui é essa, ó. Tá? A cadeia principal é essa daqui. E o que ficar de fora é a ramificação. Tá? E no caso aí é um radical metil, né? Tanto aqui quanto aqui a gente tem radical metil. Tranquilo?
Deixa eu ver se dá tempo da gente ver mais uma. Tá. Segunda regra. Se tiver mais de uma possibilidade de cadeia principal, a gente vai escolher sempre a mais ramificada, tá? Vamos escolher sempre a que for mais ramificada. Como assim? Prestem muita atenção nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, minha gente, qualquer que seja a minha opção de cadeia principal, eu vou ter 5 carbonos. Todas as opções aí vão me dar 5 carbonos, tá? Eu não sei se depois eu vou conseguir apagar, mas eu vou riscar bastante aqui essa cadeia. Então, olha só. Se eu escolho aqui, ó, 5 carbonos. Se eu escolho essa daqui, ó, 5 carbonos. Estão observando? Ó? Se eu escolher essa daqui, 5 carbonos. Qualquer que seja a minha opção, eu vou ter 5 carbonos. Agora, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, minha gente. Acho que dá. Dá. Ótimo. Mas aí, qual vai ser a minha opção? Se eu escolho essa cadeia como a principal, eu vou ficar com uma ramificação só. Tá? Então, tenho que observar se eu não tenho uma outra possibilidade com mais ramificações. Então, vamos ver se tem outra possibilidade, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó, como principal, também com 5 carbonos, porque tem a mesma quantidade, né? O mesmo tamanho da cadeia principal, só que agora eu fiquei com 2 ramificações. Então, essa é a minha opção correta. Qualquer que seja a outra, nesse caso específico, qualquer que seja a outra opção, vai me dar esse mesmo composto, tá? Nem se preocupe, tá bom? Compreenderam isso daí? Então, entenderam? Deu para entender? Eu não entendi, só pode explicar de novo. Tá, vou explicar novamente. Como eu mostrei para vocês, né? Nesse caso aqui, ó, desse exemplo, qualquer que seja a minha opção de cadeia principal, a maior sequência que eu consigo obter aqui são 5 carbonos na principal, tá? 5 carbonos. O que ficar de fora é ramificação. Então, eu vou, por exemplo, se eu optar por essa daqui, ó a primeira opção, a cadeia principal é essa, e tudo que tiver ligado à cadeia principal é ramificação. Aqui, no caso, eu tenho só uma ramificação. Isso tudinho aqui é uma ramificação. Só tem um carbono ramificado aqui, ó. É um terciário, né? Então, ele é ramificado, tá? Então, desse jeito aqui, eu fico com uma ramificação apenas. Então, eu vou ver se tem uma outra possibilidade que me dê mais ramificações nessa cadeia. E a outra opção é essa aqui, ó. Ó, 5 carbonos também, só que agora eu tenho 2 carbonos ramificados, ó. Eu tenho esse aqui que é ramificado, né, que está ligado aqui a um etil, e tenho esse ramificado que está ligado aqui a um metil. Então, essa é a minha opção correta. Então, essa regra é só para quando houver mais de uma possibilidade de cadeia principal, ou seja, quando eu tiver a sequência, né, com a mesma quantidade de carbonos, 2 ou mais possibilidades com a mesma quantidade de carbonos. Aí eu vou optar sempre pela cadeia mais ramificada. Compreenderam? Deu para entender? Conseguiram entender isso daí? Professora, Diga. então sempre vai ter que ter mais de uma ramificação, né? Se tiver 2, tá certo. Não, às vezes, nesse caso dessa regra, sim. Né? Para que a gente possa optar por uma mais ramificada, tem que ter mais de uma ramificação, né? Tá bom. Né? Professora, Oi. professora, mas no caso, ele teria que ser 5 carbonos ou pode ser só esses 3 e mais 3 ramificações? Tipo esses 3 do meio. Não, nesse Entendeu? caso, não entendi muito bem não, mas assim, vamos lá. Nesse caso bem aqui, dessa cadeia especificamente, não tem mais do que 2 ramificações, certo? Não tem como. Por quê? Porque a primeira regra é tu escolheres a maior sequência possível. Então, tu não pode deixar de pegar um carbono que é da cadeia principal para dizer que ele é ramificação. Entendeu? Ah, ok, entendi. Ok? Então, tu não pode dizer que aqui tu tens 3 ramificações. Ah, acabou a cadeia bem aqui, mas bem aqui tem uma ramificação. Não. Tu pega a ramificação, a cadeia principal com a maior quantidade possível de carbonos. Certo? Entendido? Ok, entendi. Beleza? Ok, gente. Muito bem. Deixa eu ver o que tem mais para frente, mas eu acredito que não vai dar para a gente ver. Não, deixa a questão de numerar a cadeia, até porque a gente já falou de numeração de cadeia quando a gente estudou a primeira regra, né? A gente viu a numeração. Então, fica essa primeira regra aí, e aí na próxima aula, no vídeo que eu vou gravar para vocês, eu vou colocar todas as outras regras.